Pode ficar de pé, vamos fazer uma oração para que a nossa irmã em Cristo, membro da nossa igreja, Evelyn, seja usada por Deus para trazer muitas informações preciosas sobre liderança, sobre influência e sobre o papel do Senhor Jesus na vida de todo líder. Você pode estender as suas mãos para cá, por favor? Vamos ficar um pouquinho aqui de lado. Vamos orar por ela. Senhor Deus, eis aqui a tua filha, que nesse momento vem até nós, ó Pai, para trazer tantas informações importantes e que podem somar a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesta tarde. Que tu uses os seus lábios e que ela seja profundamente iluminada por ti, para trazer aquilo que de fato vai trazer transformação, vai clarear horizontes e vai nos fazer líderes cada vez melhores, em todas as áreas em que nós atuamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Evelyn, senta aqui, por favor. Bom, queridos, estão me ouvindo? Nós vamos bater aqui um papo com a Evelyn. Evelyn que, como ela mesma, como o vídeo já apresentou, atua em muitas áreas, está há muitos anos já atuando nessa área de influência, é uma empresária, mas eu queria que, mais do que eu falasse sobre ela, que ela própria se apresentasse. Então eu queria pedir, Evelyn, primeiro, boa tarde, a graça e a paz de Cristo, e que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou onde você chegou, que caminho você percorreu, como é que é a sua equipe hoje. Dá um panorama para quem ainda não te conhece um pouquinho sobre isso, por favor. Boa tarde, para mim é motivo de muita honra estar aqui falando com os irmãos. A paz do Senhor, eu sou da época da paz do Senhor, filha de pastor, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, vou começar contando um pouco da minha trajetória. Eu sou influenciadora há 26 anos. Eu sempre gostei de TI. E quando eu tive o primeiro contato com internet, eu comecei a programar sozinha e me tornei programadora. Então, lá em 2001, mais ou menos, eu criei um blog para mim. O blog, para quem não sabe, não sei quem é da época dos blogs, mas eles eram diários virtuais. Muitos jornalistas tiveram blog. Acho que o pastor teve blog também. Quem não teve, né? E eu criei um blog para mim, para contar o meu dia a dia. E criei um blog também para ajudar quem queria ter blog e não sabia programar, porque eu já sabia programar, aprendi a programar. E esse blog ele tinha template para ajudar outras pessoas a terem blogs, né? E aí as pessoas começaram a querer blogs personalizados, porque aqueles templates eram iguais para todo mundo e começaram a ter vários blogs com os mesmos templates. Então, eu vi uma oportunidade de negócio, abri a minha primeira empresa, que é a evelynregli.com, que está aí até hoje, e fui trabalhando com isso. Com o tempo veio o YouTube e eu trabalhar com isso me abriu muitas portas. Eu conheci uma influenciadora que é uma amiga até hoje, que é a Camila Coelho, muito conhecida, e ela me incentivou a criar o meu canal no YouTube porque ela lia os meus textos do blog e ela falava que eu era muito engraçada, que eu tinha que passar isso que eu escrevia em vídeo. E foi quando eu criei o meu canal no YouTube. E eu lembro que um divisor de águas para mim foi quando eu fiz a resenha de um produto. Eu comprei um fixador de cabelo e esse fixador, ele prometia fixar os cachos. Eu mostrei o produto, usando o produto, fui para um casamento, esse fixador não durou um cacho no meu cabelo, ficou 1 hora, né? E eu fui contar isso no blog rapidamente, escrevi um texto, fiz um vídeo no YouTube e falei, gente, esse produto prometeu tudo e não entregou nada. Não comprem, esse produto não funciona. Mas isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca ia imaginar que a marca ia me notar. E a marca viu aquilo e ela achou incrível, porque antigamente a publicidade ela era feita com artistas famosos. Então você contratava um ator, uma atriz que estava em alguma novela, fazia aquela publicidade engessada. O que esse produto ele promete? Brilho, cabelos sedosos, e você comprava porque você acreditava naquela propaganda. As marcas não tinham acesso a consumidoras reais que usavam e davam feedback daquele produto. Então, a marca achou incrível. Eu achei que eu ia ganhar um processo, na verdade. Eu ganhei um trabalho e a marca, futuramente, né, a gente acabou fechando um contrato, eles me mostraram outros produtos, fiz resenha, isso abriu outras portas. Então, o meu nome começou a se tornar uma marca. A Evelyn Regli ficou um nome muito forte e foi aí que abriu portas para trabalhar com outras empresas. Comecei a fazer licenciamento de produtos, fui a primeira influenciadora a ter linha de maquiagem com a Vult, que hoje é uma empresa do Grupo Boticário.
O nome ficando forte, fiz licenciamento com a reserva, com camisetas de frases que eu falava na internet. Fui a primeira blogueira também a ter 28 batons numa linha. A maioria só tinha 1 ou 2, e eu tinha 28 e eu acreditava que aquilo ia vender, e vendeu muito. E quando eu entendi que a marca Evelyn Regli, ela já era uma marca, nasceu a Evelyn Regli Beauty. A Evelyn Regli Beauty é a minha marca de maquiagens própria, minha marca própria. E eu queria fazer para a minha consumidora uma maquiagem que fosse multifuncional e para uma consumidora prática como eu, que não gostava de se maquiar e queria que um produto, um batom, fosse um blush, uma sombra. Então, minha linha é totalmente multifuncional e pensada nessa consumidora que é como eu. Então, nasceu mais uma empresa, Evelyn Regli Beauty. Fui entendendo que, como influenciadora, as pessoas se influenciam com tudo que eu uso. É um tênis. Evelyn, onde você comprou esse tênis? Mas está aqui, ele é da Nike, ele é uma marca, na loja da Nike. Mas as pessoas queriam saber tudo, até hoje. Qual é o acessório que eu estou usando, a roupa que eu estou usando. E eu entendi que eu podia vender tudo. E aí nasceu a Loja da Vaca. Eu não vou explicar hoje o porquê desse nome, mas algumas pessoas que já me acompanham há muito tempo sabem. E a vaca sou eu, no caso, porque as pessoas elas me conhecem como vaca por conta de um vídeo que eu viralizei há muito tempo atrás. E nasceu a Loja da Vaca. A gente foi para a China para entender sobre importação e hoje a Loja da Vaca ela trabalha com produtos de diversos segmentos. E também nessa minha trajetória, já era um desejo meu desde o início, ajudar pessoas que queriam trabalhar como influenciadoras e não tinham acesso a marcas, não sabiam como fazer, não sabiam como se conectar a outras influenciadoras. É um mundo onde ninguém quer ajudar ninguém. E aí nasceu a Evelyn Regli Digital, que hoje é a minha agência de influenciadores digitais. Então, hoje eu lidero uma equipe gigantesca, que eu não sei mensurar, mas nós temos produção, nós temos direção de arte, nós temos filmmakers, storymakers, jurídico, financeiro. É uma equipe grande. Isso é uma coisa interessante, né, Evelyn? Porque às vezes a pessoa olha para uma influencer. E hoje em dia, qualquer pessoa com um smartphone consegue ter um canal no YouTube, consegue postar no Instagram, o que for. Mas talvez não tenha ideia, fala, poxa, como assim uma influencer falando num evento de liderança? Né? Que por trás de tudo o que você faz, que aparentemente, às vezes, de uma forma muito irreverente, parece que é só você com o aparelho, que tem equipes, tem dezenas, talvez centenas de pessoas que você é obrigada a liderar. Como é que é isso na tua vida, na tua experiência? Eu já sofro um preconceito desde o início por ser mulher, né? A mulher, ela já é vista com um certo preconceito e a profissão, ela desde o início, ela começou com muito preconceito, porque até hoje, se você vê, alguém começa a criar um conteúdo para a internet e as pessoas falam, ih, virou blogueirinha. É ou não é? A gente faz um post da igreja, tá postando para quê? Você é blogueira, por um acaso? Então, a gente já é visto com muito preconceito. Mas eu acho que o importante é você saber da sua essência. Eu aprendi muito que a reputação, ela está na mão das pessoas, mas o caráter, ela está nas nossas mãos diante de Deus. Então, o meu foco é manter o meu caráter. O meu foco é continuar trabalhando. Eu sei a equipe que eu lidero, eu sei o trabalho que eu faço. Muitas vezes eu me cobro, sim. Como eu fui para essa imersão na China, tinha empresários que faturavam bilhões, donos de rede de academia, empresários do ramo de construção, e eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus me colocou ali. Isso não é papo para hoje, mas se eu contar para vocês como eu fui para a China, eu fui com tudo pago, não tinha condições no momento, eu tinha acabado de investir na Loja da Vaca, com produtos, a gente tinha feito um investimento grande, eu não podia ir para a China. E veio essa oportunidade para mim, assim, nós temos 2 vagas para você ir. Com passagem aérea paga, hotel pago, você só vai pagar o seu custo de alimentação. E foi uma imersão incrível para mim. Então, isso quem faz é Deus. Eu não posso olhar para o que as pessoas falam. Eu tenho que saber lidar. Muito bem. Você mencionou o começo dessa trajetória. Numa época, a gente está falando aqui de 2001, pelas minhas contas, né? Um período em que nem havia ainda smartphone. E você viu uma oportunidade. Algo estava passando, você viu aquela oportunidade, você imergiu naquilo, que é esse mundo digital, e você hoje está aqui, 25, 26 anos depois, uma profissional muito bem-sucedida naquilo que faz, porque você soube pegar aquilo, você percebeu que estava havendo uma tendência. A gente tem aqui no Summit muitos líderes de muitas áreas,
E numa época da civilização em que as coisas acontecem numa velocidade muito rápida, né? Chega o smartphone, muda tudo. Agora tem a inteligência artificial que começou com uma, agora já tem aí 2.000, 3.000, e só Deus sabe onde isso vai parar. Que conselho você daria para os líderes que estão aqui com relação a essa velocidade, a como ter no radar essas tendências e como perceber aquilo que pode fazer toda a diferença para aquilo que eles lideram daqui a 25 anos? Então, o mercado ele muda o tempo todo. Isso não só no digital, o mercado em si ele muda o tempo todo. Então, quem não se atualizar vai ficar para trás. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma humanização real, porque a gente está numa era de inteligência artificial, muita tecnologia, então as pessoas estão cada vez mais carentes de humanização real, menos personagens montados. As pessoas, é muito comum a gente ver um profissional, uma marca, ou até alguém que queira mostrar um produto, né, um líder, querendo mostrar prosperidade, ostentação, achando que isso vai vender porque é bonito, porque é legal, e isso vende até certo ponto. Mas as pessoas, isso não se sustenta. As pessoas estão cada vez mais carentes de realidade. Um outro fato é que a inteligência artificial, a tecnologia, ela está aí, ela não é o futuro, ela é algo que faz parte do presente. Então, quem já está aplicando essas ferramentas, a automação, está voando. E quem não está aplicando, está ficando para trás. Então, tem que se atualizar, não tem jeito. Entender que a comunidade ela é muito mais importante do que números. O relacionamento ele sustenta marcas. O aprendizado constante também, como eu falei, o mercado muda o tempo todo. Então, quem achar que sabe tudo e que não precisa aprender mais nada vai ficar para trás. E entender que a conexão ela é muito mais importante do que qualquer coisa. A autoridade e a relevância ela vai vir com o tempo, uma construção. Mas antes de você vender qualquer coisa, antes de você prestar um serviço, você tem que entender esse mercado, se adaptar a ele sem perder a sua essência. Óbvio, entendendo as tendências, aplicando isso, mas sem perder a sua essência. Conseguiu evoluir e manteve seus valores, vai se manter relevante por muito tempo. Você tocou num ponto que eu acho que ele é um dos grandes paradoxos das redes sociais, desse mundo digital, que é a questão da autenticidade. Você é conhecida e você, eu acho que é reconhecida pelo fato de ser uma pessoa muito autêntica. Em tudo aquilo que você posta, em vídeos e etc. que você faz, a autenticidade salta aos olhos. Eu fui pesquisar muito sobre você para esse nosso bate-papo e é muito curioso que às vezes você faz uns vídeos que a pessoa olha e fala assim, eu não acredito que ela está falando isso. E, ao mesmo tempo, o ambiente digital ele é um ambiente onde as pessoas aqui, eu acho que isso aqui é de conhecimento comum, elas procuram mostrar só o seu lado bonito, só o que tem de melhor. Né? Ninguém se mostra quando acorda de manhã com remela, com mau hálito, com tudo, né? Eu mostro. Por isso, por causa dessa autenticidade, mas você é fora da curva. Qual é o ponto de equilíbrio? Porque eu imagino que nós tenhamos aqui líderes de corporações, até líderes eclesiásticos, líderes em várias áreas. Como é que a gente pode dosar essa questão da exposição da minha vida privada, sem deixar se tornar uma coisa até mesmo deselegante, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguindo promover aquilo que a gente quer promover, seja uma marca, seja uma empresa, um produto, ou até mesmo a mensagem do Evangelho? O líder ele tem que entender que as pessoas se conectam mais com pessoas do que com marcas. Então, sim, tem o seu valor você se posicionar, você aparecer e você mostrar isso no seu negócio. As pessoas estão carentes disso, elas se conectam mais com pessoas. Mas tem que ter um equilíbrio. Porque o líder ele não pode transformar a vida pessoal dele toda em um conteúdo para gerar autoridade. O que ele tem que mostrar? Visão, valores, bastidores, a forma com que ele lida com pessoas e algumas decisões. Quando tem verdade no que ele mostra, no que ele posta, quando tem coerência, isso fortalece tanto a marca pessoal dele, como a instituição que ele lidera. Mas tem que ter um equilíbrio, porque nem tudo é para se tornar público. Então, a liderança saudável é aquela que entende que precisa preservar família, né? Nem tudo é para ser postado, inteligência emocional, né? A saúde emocional e a sua intimidade.
Então, acho que é isso. Você tem o equilíbrio. Você tem vários momentos que eu estou mostrando a minha vida com muita ressalva. Eu não mostro tudo. Apesar das pessoas acharem que aquilo ali é minha rotina. Elas devem achar que eu acordo a hora que eu posto. Já estou acordada desde 6 horas botando criança para a escola. Então, tem que haver um equilíbrio real. Porque a saúde, como eu falei, a liderança saudável, ela entende que você precisa preservar realmente a sua família, a sua intimidade e a sua saúde mental. Agora, você mencionou que dentro dessa equipe de tantas pessoas que você lidera, tem pessoas dos mais variados, das mais variadas áreas, né? Uma equipe multidisciplinar. Quais você diria que foram as principais lições, os principais aprendizados que você teve, sendo obrigada a liderar essa equipe, sendo que, até onde eu sei, você não fez um curso de administração, você veio da área de TI, você era uma webmaster, web designer, não é isso? Sim, eu me formei em sistemas para a internet. Pronto, você não fez uma faculdade de administração e, de repente, você teve que literalmente trocar a roda com o carro andando, teve que aprender fazendo. Como que você se preparou? Quais foram as suas maiores lições que você poderia compartilhar com os líderes aqui e, inclusive, se você se sentir à vontade, os seus principais erros na hora de você liderar essas equipes multidisciplinares? Bom, eu aprendi, liderando uma equipe multidisciplinar, que ninguém cresce sozinho. E eu tive pessoas incríveis do meu lado. Uma dessas pessoas incríveis está aqui, que é o meu marido, Diego. Fica em pé aí, Diego, para todo mundo ver você, bonitão desse jeito. O Diego, ele é da área administrativa e financeira, veio de sindicato. Então, o Diego é meu ponto de equilíbrio. Por quê? Eu queria fazer tudo. Eu queria ser o financeiro, o administrativo, o comercial, a editora de vídeo, o saque. Eu queria ser tudo. E muitas vezes ainda quero, mas com ressalvas. Porque eu aprendi que ninguém cresce sozinho. Eu entendi que equipe multidisciplinar precisa de comunicação clara. Cada um tem uma função, cada um tem uma forma de receber o que tem que fazer, cada um tem uma forma de agir e o líder precisa ter inteligência emocional para lidar com vários tipos de pessoas. E eu entendi, né, Jesus me ensinou muito isso, muito forte, que a liderança, ela não é você segurar tudo, você ser forte o tempo todo. Você precisa confiar e esse é um dos desafios. Para mim, o meu maior erro é achar que tudo tinha que sair do meu jeito. E não tem que sair do seu jeito. Alguém mostra para você que alguém que tem um outro propósito, uma outra capacidade, uma outra habilidade, mostra que pode ser feito de outro jeito e você reconhecer que pode ser feito de outro jeito e vai ficar até melhor do que você quer. Então, para mim, o maior erro foi no início eu querer dar conta de tudo. Eu era o RH da empresa, eu era o administrativo, financeiro, o Diego veio com equilíbrio e falou, calma, eu vou cuidar dessa parte, você vai ficar na parte criativa, aqui a gente vai contratar alguém. E, óbvio, o início é muito complicado. A gente não... Quem está começando, isso é para quem está começando. Às vezes, você não pode contratar um profissional para cada necessidade da sua empresa. No início, não tem como. Então, muitas vezes, no início, você vai ter que pegar e fazer muitas coisas. Mas você entendendo que esse é o seu objetivo, esse é o seu foco, você vai trabalhar para isso. Para que, no futuro, você consiga delegar essas funções. Eu estou fazendo isso temporariamente, mas não vou sustentar fazendo isso temporariamente, porque isso não é liderança. Liderança não é você querer controlar tudo e ser forte o tempo todo. É você confiar e delegar funções. Bem, você está falando sobre a importância de você ter essas conexões que te sustentem, né, para que você possa fazer o trabalho. Ninguém cresce sozinho, né, Diego? Gente, vocês podem bater palmas aqui para o Diego, porque se vocês admiram o trabalho que a Evelyn faz, tem gente por trás, não é isso? Tem gente trabalhando junto, gente sustentando, gente dando boas orientações e fazendo grande parte daquilo que aquela pessoa que está à frente, às vezes, não sabe fazer, né? Com certeza. Evelyn, esses profissionais que você lidera em áreas multidisciplinares também estão sujeitos a essas pressões de um ritmo acelerado da nossa civilização. Eu me lembro, por exemplo, eu sou formado em jornalismo, minha primeira formação. Quando eu estudei jornalismo na faculdade, em 1990, a gente aprendia a fazer título de reportagem na máquina de escrever. Se eu falar isso hoje para um estudante de jornalismo aqui, vão rir, né?
E assim como isso acontece para a gente, acontece também para quem trabalha com você. Como que você consegue manter os teus liderados motivados, alinhados e produtivos numa sociedade que desafia a compreensão deles e a formação profissional deles também, além da sua? Eu acho que o propósito ele tem que estar muito claro para todos os liderados, para todos os seus colaboradores. Porque quando todo mundo entende o propósito, todo mundo caminha junto. Então, é ter uma comunicação clara. Uma coisa que é muito importante, não adianta você contratar uma pessoa incrível, com uma habilidade maravilhosa, e você não dar autonomia para ela trabalhar. Isso eu aprendi também aos poucos. Porque contratei um editor no início que era maravilhoso, e eu ficava, não gostei disso, não gostei daquilo. Não que isso está errado, porque realmente a gente quer botar o nosso ali, a gente quer que saiam as coisas minimamente do jeito que a gente sonha, que a gente espera. Mas não adianta você contratar o melhor profissional e você não dar a ele a oportunidade de falar e criar, e ter autonomia para realizar o trabalho dele. Então, a equipe ela se mantém motivada quando ela se entende que ela faz parte do processo. Então, é você ter uma comunicação clara, mostrar para todo mundo qual é o propósito, para onde nós estamos caminhando. Não você está caminhando, nós estamos caminhando juntos. O líder, quando o liderado ele entende que ele está caminhando junto com o líder, não só recebendo ordens. E para um propósito maior, tudo flui. E é óbvio que o ambiente, ele conta muito, né? O ambiente onde você consegue ser ouvido, onde você tem respeito, onde você consegue exercer a sua função com liberdade, com alegria, o ambiente conta muito, né? Agora, existem muitos estilos e tipos de liderança diferentes, né? Existem aqueles líderes motivadores, que eu chamo de líder Google, né? Que trabalha naquele ambiente hype, que todo mundo senta em bolas e tudo colorido. E tem os líderes mais tradicionais, mais calmos, mais quietos, enfim. E que lideram, talvez, com o mesmo nível de eficiência. Porém, eu separo o líder em dois tipos: eficientes e não eficientes, independentemente do estilo que eles adotem. Qual você considera que, nessa época digital em que a gente vive, essa era tecnológica em que a gente vive, é o tipo de líder que não pode mais existir? Acho que são dois. Primeiro, o líder muito tradicional, que lidera com ego, com autoridade, e que ele está numa posição de hierarquia onde ele não se coloca no mesmo nível. Não estou falando sobre posicionamento. Existe um posicionamento de liderança que nós precisamos ter. Isso é cobrado da gente no dia a dia. Mas o líder que se coloca muito acima, com ego, com autoridade, e só dando funções, e não ouve a sua equipe, ninguém tolera mais, o mundo não tolera mais. Porque hoje em dia, cada vez mais, temos empreendedores maravilhosos, pessoas que estão fazendo acontecer mesmo. E elas não querem estar num ambiente onde elas não são respeitadas, não são ouvidas, não se sentem, como eu falei, parte de um projeto, de um propósito em si. Então, acho que o mercado não tolera mais esse tipo de líder. Outro líder que eu acho que o mercado não tolera é o líder muito tradicional e que ele ainda vê, por exemplo, o digital como uma vitrine. O digital ele se tornou um relacionamento, né? Conexão e identificação. Então, o erro é justamente... Eu vivo isso, eu vou contar... Eu acho que eu contei isso para você no digital, vou contar aqui. Eu vivo isso diariamente com empresas que me procuram para contratar o meu trabalho, justamente pela forma como eu me comunico, com alegria, fazendo uma dancinha de manhã, e tenho muita facilidade de colocar um produto no meu dia a dia, porque realmente tenho consciência de colocar produtos que eu realmente uso e que eu gosto. Então, eu tenho essa facilidade. Me contratam pelo meu jeito de ser, e quando chega o briefing da campanha, o escopo, é totalmente engessado, querendo engessar a minha comunicação, engessar até o que eu vou falar. E isso é um dos maiores erros, porque o líder que tenta controlar a comunicação, controlar algo que funciona justamente por conta da autenticidade, ele erra ali. Então, hoje, olhando mais para o lado digital, não funciona mais o líder que ele só vê o digital como uma vitrine e quer controlar essa comunicação. A comunicação ela vem da conexão, ela vem da construção de confiança
e do relacionamento. As pessoas compram de quem elas confiam, as pessoas compram de quem elas se identificam. Não só quem chega, bota uma empresa na internet, por exemplo, e quer vender só. Então você está falando, veja se a síntese está correta, você está falando de autenticidade, você está falando de confiabilidade, não exercer autoritarismo, é isso. E isso é interessante porque você, em 25, 26 anos de carreira nessa sua área de atuação, você já enfrentou crises. Já houve problemas que, inclusive, colocaram em xeque a sua credibilidade. E você soube superar essa crise muito bem e continuar com a mesma credibilidade que você tinha antes, o que é muito difícil. O ser humano, ele naturalmente gosta de crucificar. Uma vez que a pessoa cometeu um erro, morreu para mim. Que dicas você daria, se você quiser contar um pouco dessa experiência, se você se sentiu à vontade, tá? Que dicas que você daria para as pessoas que lideram e que fatalmente, obviamente, vão ter que enfrentar crises, com dicas de gestão de crise? Aconteceu o problema, estamos diante de uma crise. Quais são aqueles pontos que todos nós, como líderes, devemos observar na hora de buscar a solução para esses problemas? Eu acho incrível gestão de crise, porque ela é muito ruim na hora que ela está acontecendo. Mas quando você passa dela, é incrível. É incrível. Eu já passei algumas, e uma coisa que eu aprendi muito forte é que emoção, ela não deve dirigir decisões. Então, eu sempre procuro saber o que está acontecendo, qual é o problema, ouvir pessoas certas, me posicionar no momento certo. Eu procuro entender que nem toda crítica merece uma resposta e, principalmente, saber que a crise ela não pode me fazer abandonar os meus valores. Então, o primeiro ponto é esse. Eu vou compartilhar com vocês 2 cenários que aconteceram comigo. A gente fez um pré-lançamento, eu não lembro o ano, acredito que seja 2022, mais ou menos, 2023, de um delineador da minha marca, Evelyn Regli Beauty. Foi sucesso de vendas, vendemos muito e a crise veio, porque a carga foi extraviada. Pré-lançamento, pré-venda, é um produto que não está no estoque ainda. Ele está na indústria sendo produzido. E eu fui entender tudo o que estava acontecendo, contei com uma equipe incrível de logística, de saque, de comercial, todo mundo tentando entender o que aconteceu, a gente conversando, e eu tive o primeiro aprendizado, que o líder ele assume responsabilidade. Por quê? Mesmo quando o problema não começa em você, a confiança termina em você. Então, eu fui a público, me pronunciei, pedi desculpa, falei que ressarci pessoas que não queriam mais esperar, respondi aquelas que estavam mais magoadas, que eram mais emocionais e queriam uma posição minha. Fui falar porque eu sou a marca, eu sou a Evelyn Regli, apesar da marca ser Evelyn Regli Beauty, mas leva o meu nome. E aprendi que o líder ele assume responsabilidade, mesmo quando o problema não começa nele, a confiança termina nele. Um outro cenário que eu tive, esse é mais recente, foi quando a Embeleze me chamou para uma reunião para falar que eles perderam metade do faturamento de um produto porque foram copiados. Eu achei maravilhoso aquilo, porque eu cheguei numa sala com umas 20 pessoas e estava todo mundo com um clima de velório, assim, para me contar aquilo, porque eu fui embaixadora do produto, eles enveloparam o metrô do Rio com a minha foto, com aquele produto, e o produto foi copiado por uma grande marca, eu não posso falar as marcas aqui, mas uma marca muito grande. E eu achei incrível aquilo, porque eles estavam vendo a crise e eu estava vendo oportunidade. Eu falei, deixei todo mundo falar, o presidente da empresa estava nessa reunião, e eu falei assim, eu achei incrível essa cópia. Nós vamos fazer uma estratégia de reposicionamento do produto, e a gente mudou todas as embalagens do produto com o selo original, porque nós temos o registro do produto que realmente nós lançamos primeiro. Colocamos o selo de original, colocamos a bandeira do Brasil, que a marca é internacional, a marca que copiou. Fizemos toda uma campanha e falei, agora a gente vai lançar um manifesto na internet. Eu vou puxar esse manifesto e todas as outras influenciadoras que trabalham com a Embeleze vão na minha, falando sobre aquilo que eu vou puxar. Puxei esse manifesto falando, fomos copiados, mas não tem problema, porque nós somos o original. E foi incrível essa campanha, porque a gente recuperou o faturamento em poucas semanas.
E eu vejo isso não é porque eu tenho facilidade, não é porque eu sou maravilhosa, é porque, primeiro de tudo, Deus na minha vida. Deus me deu uma sabedoria quando entrei naquela sala dos céus. E eu vi a oportunidade no meio da crise. Qual foi meu segundo aprendizado? Que você não pode desperdiçar a dor. Não desperdice a dor. Ressignifique, aprenda, se posicione e transforme isso em estratégia, em crescimento e em autoridade. Hoje nós somos a queratina mais vendida do Brasil, de novo, e foi incrível, realmente. Eu acho que o maior aprendizado com relação à gestão de crise é esse. Não desperdiçar a dor e ressignificar. Muito bem. E você tocou num aspecto, Evelyn, que nos remete a Deus. Você falou que foi Deus na tua vida que te deu sabedoria. Você é filha de um pastor, você vem de uma tradição evangélica. Acho que eu posso comentar isso. Você assume, você se afastou por um tempo e tem cerca de 3 anos que você teve um reencontro com Cristo, né? Dessa vez de uma forma muito profunda, muito madura, e você vem caminhando com o Senhor. Qual você diria, porque aí eu estou falando dos últimos 3 anos de uma trajetória de 26, ou seja, 23 sem ter um coração em Deus e os últimos 3 com o coração nele. Que diferença faz na vida de um líder ter Jesus Cristo como o timoneiro do seu barco? Nossa, voltar foi incrível, foi a melhor coisa, a melhor decisão da minha vida. E mudou completamente, falando de liderança. Eu poderia falar muitas coisas aqui, porque mudou a minha vida completamente, a minha forma de trabalhar, a minha influência na internet, a forma como que eu me apresento, como as pessoas me veem e falam de mim. Mas, falando de liderança, mudou completamente tudo. Hoje eu consigo... Eu era uma pessoa que eu queria controlar tudo, eu queria dar conta de tudo. Eu nunca fui uma pessoa autoritária, de achar que as coisas tinham que ser do meu jeito. Mas eu tinha um jeitinho de achar que o meu jeito era melhor do que o de todo mundo. Então, eu queria controlar tudo e eu vivia sobrecarregada em tudo. Eu queria até uma passagem aérea de alguém da equipe eu queria comprar porque eu achava que eu ia conseguir mais barato. E isso a primeira coisa que eu aprendi é que liderança, ter força na liderança não é você carregar tudo. A parte mais difícil é realmente você confiar no outro. Então, Jesus me ensinou que eu preciso entender que cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem uma habilidade que eu não tenho. Eu não tenho, talvez, a habilidade que o outro tem, e o outro tem outra habilidade melhor do que a minha, ou equivalente. Não somos cada um melhor que o outro. Então, mudou completamente a minha forma de liderar, né? Hoje eu consigo confiar mais, e o que eu não confio eu entrego ao Senhor. Essa é a parte mais difícil, esse é um dos maiores desafios, porque o que eu não consigo controlar, o meu coração já dá uma apertada, eu oro, eu falo, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos, Senhor, faça, capacita, ele vai conseguir. Aí quando ele vem e fala, eu não consegui, eu falei, Senhor, estou orando aqui de novo, e ele consegue. É incrível, porque eu não consigo entender quando uma pessoa ela não tem na sua liderança Jesus. Jesus é como se fosse o seu co-líder. Ele está ali. Você está ali, está do seu lado, ele está te ajudando ali. E antes eu achava que realmente ser líder era você dar conta de tudo. E não é. É você entregar, é você delegar. Ou seja, confiança em Deus, confiança inabalável. E a Bíblia tem um termo, tem um sinônimo para confiança inabalável em Deus. Fé. Não é isso? É verdade. A fé faz a diferença na vida da pessoa. E, Evelyn, a gente está caminhando já para o final do nosso papo. E aqui a gente tem nesse auditório do Summit muitos influencers, porque todos nós aqui temos isso aqui, né? Quem tem aí isso aqui? Balança aí. É difícil alguém que não tenha, né? E todos nós exercemos um papel de influência, e agora eu falo não com a Evelyn líder, mas com a Evelyn influência. E todos nós aqui, embora talvez não tenhamos 7 milhões de seguidores, é isso? 7 milhões no Instagram. 7 milhões no Instagram, né? Talvez não tenhamos nem perto disso, mas todos nós alcançamos um certo nível de influência, seja na família, seja onde for. Qual o conselho que você daria, ou quais conselhos você daria para todos esses influencers que estão aqui e que têm esta extraordinária ferramenta digital nas suas mãos para levar a piedade de Deus, para levar o bom evangelho, a boa palavra do Senhor
porque nós estamos num ano eleitoral, e quando vem ano eleitoral a gente sabe que os ânimos se acirram, e às vezes a gente escorrega um pouquinho no domínio próprio, na mansidão, que a gente tenha cuidado com isso. E a gente pode fazer a diferença no sentido de posicionamento. Como a gente se posiciona, dando bom exemplo. Então, que conselhos você daria para esses 1000 influencers que estão aqui dentro, no sentido do uso das tecnologias digitais que Deus deu para eles para levar Cristo, levar os princípios bíblicos e levar um bom testemunho para essa sociedade que nos assiste? Bom, eu vou falar um pouquinho antes de eu voltar. Eu lembro que já no ano que eu já estava vindo aqui na igreja como visitante, vindo, um domingo sim, 2 não, sabe? Aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. O nome disso é amadurecimento, santificação. Fique em paz. Eu lembro que o primeiro ano teve o carnaval, vou falar rapidamente porque eu tenho 1 minuto. Eu fui chamada para fazer um trabalho no carnaval. E as pessoas da internet, elas falaram, ué, você não está indo na igreja? Você está fazendo trabalho no carnaval? E eu falei, mas o que tem a ver? Eu achei aquilo horrível. Eu falei, as pessoas estavam me julgando. E com o tempo eu fui entendendo, né? Você vai caminhando e hoje eu olho para aquilo e falei, meu Deus, que vergonha. Eu me posicionei no ano seguinte e avisei a toda a equipe que eu não fazia trabalho na Sapucaí mais. E aí, o conselho que eu dou? Viva em Cristo. Porque quando você vive em Cristo, isso é automático. Eu falei um pouquinho sobre isso agora nos bastidores ali, uma irmã. Às vezes tem semana que eu me cobro muito, que eu produzi muito conteúdo para a internet. Eu não vou falar vazio, porque é o meu trabalho, mas conteúdos que eu não consegui falar de Jesus. E postei uma roupa, postei uma resenha, postei uma publicidade e não consegui falar de Jesus. Naquele dia, alguém me manda uma mensagem no direct e fala, Evelyn, obrigada por esse louvor que você mostrou nos stories hoje. E aí depois recebi, isso aconteceu comigo essa semana. Evelyn, obrigada por esse versículo que você postou. Então, quando você vive em Cristo, não é você ficar pensando o que você vai postar, o que você pode postar para falar de Jesus, porque se você vive isso, as pessoas veem. Então, nessa semana que eu estava muito produtiva, com muita publicidade, e eu não tenho muito controle sobre isso, porque minha agenda ela é fechada. E numa semana que eu estava me cobrando, eu falei, nossa, eu nem falei de Jesus essa semana. Eu recebi diversos comentários de pessoas falando, obrigada por esse louvor. Nossa, eu vi você na igreja do Recreio Domingo, e que você postou que estava na porta da igreja, eu fiquei com vontade de ir na sua igreja. Nossa, eu vi você cantando um louvor. Eu comecei a ouvir esse louvor, agora eu quero ir na igreja domingo, eu estou sentindo vontade de buscar o Senhor. Então, quando você vive em Cristo, as pessoas veem. Então, não se cobre. O que eu vou postar? O que eu preciso postar? Vou começar a ler a Bíblia, o que eu posso postar aqui? Não. Viva isso, porque isso vai ser mostrado naturalmente. E a palavra vai vir. Deus mostra, Deus confirma. É incrível. Somos cartas vivas, né? Somos cartas vivas. Evelyn, nosso tempo acabou. Eu vou pedir que você dê... Faz de novo que eu gostei, faz de novo. Vamos lá. Nosso tempo acabou. Gente, felizmente a Evelyn é membro da nossa igreja, ela está sempre aqui, vocês vão encontrar com ela frequentemente, ela pode passar muito mais coisas com vocês, para vocês, no dia a dia, na convivência. Eu queria pedir, então, Evelyn, que você dissesse quais são as suas redes sociais, quem não te conhecia e quiser te seguir, e deixar uma mensagem final para os nossos líderes aqui do Summit. Olha, meu nome é muito difícil, é Evelyn Regli. Na falta de um Y, minha mãe botou logo 2, entendeu? Olha aí, Sônia. Mentira, o Regli é sobrenome mesmo. Então, tudo é Evelyn Regli no YouTube. No total, são 15 milhões de seguidores, porque tem o YouTube também, tem TikTok, tem outras redes. E minha palavra final é, vivam em Cristo. Porque quando a gente vive em Cristo, a beleza dele, ela exala no nosso dia a dia. Para cada um que nos acompanha, para cada colaborador que trabalha com a gente, para cada amigo que às vezes precisa ouvir do Senhor, e Ele vai te capacitando a cada dia. Amém. Gente, vocês estão felizes com a vinda da Evelyn? Vocês podem dar uma salva de palmas? Como a gente tem feito com todos os nossos palestrantes, eu quero convidar você a ficar de pé para nós abençoarmos a vida da Evelyn, mas também a vida do pastor Maurício, né, que foi nosso entrevistador. Você pode glorificar a Deus pela vida do pastor Maurício? Pastor Maurício é jornalista de formação, autor de diversos livros, né? E fez aqui, conduziu essa entrevista tão bem.
E nós queremos abençoar a vida de vocês. E dizer assim a respeito da Evelyn, um testemunho da gente que está sempre aqui na frente, né? A Evelyn não é daquelas frequentadoras de igreja que usa a igreja como fachada. Ela é de fato membro da comunidade. Ela está presente em todos os cultos, chega meia hora antes, na passagem de som ela já está sentada ali, serve na recepção, serve no local de oração. É uma responsabilidade muito grande, são 15 milhões de pessoas que ouvem você. E nós, como tua igreja, a gente se promete a orar pela sua vida. Você pode ceder as suas mãos e abençoar a vida dessas pessoas tão queridas. Pai, muito obrigado. Obrigado porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Muito obrigado porque este tempo que nós estamos vivendo, o Senhor preparou. Eu sou muito grato a Ti pela vida do pastor Maurício. Muito obrigado porque o Senhor tem usado, meu Pai, aquilo que o Senhor deu para ele de habilidade na comunicação, para o agradecimento do Teu reino. Obrigado porque Ele tem conduzido, meu Pai, a nossa igreja digital de uma forma tão maravilhosa. Nós estamos hoje em todo o mundo presente, meu Pai. Que o Senhor continue dando sabedoria para o Teu servo, para que o Teu servo continue sendo uma bênção nas Tuas mãos. Nós também queremos abençoar a família dele, meu Pai. Os sonhos, os planos, que em todas as coisas o pastor Maurício glorifique o Teu nome. E nós queremos também Te pedir pela Evelyn, Senhor. Muito obrigado pela vida da Evelyn, muito obrigado porque o Senhor a trouxe de volta. Muito obrigado porque o Senhor a resgatou. Muito obrigado porque o Senhor a salvou. Muito obrigado, meu Pai, porque hoje ela tem um relacionamento profundo com o Senhor. Muito obrigado porque a maior conquista da vida dela, meu Pai, não são os milhões de seguidores, não são os prêmios, mas a maior conquista que ela tem é o Senhor. A maior conquista que ela tem é a vida eterna em Cristo Jesus, é a vida abundante em Cristo Jesus. E nós te pedimos agora, meu Pai, que o Senhor a use, que o Senhor derrame sobre ela graça, unção, poder. O Senhor colocou ela neste lugar, meu Pai, e não foi à toa que o Senhor colocou ela nesse lugar, e que ela use toda a influência que ela tem para influenciar pessoas ao Senhor. Que através da vida dela, meu Pai, muitas pessoas conheçam quem é Jesus. E conhecendo quem é Jesus, se rendam ao Senhor, entreguem as suas vidas ao Senhor. Abençoe a família dela, meu Pai, a casa dela. Que todos possam estar guardados e amparados debaixo da Tua graça, do Teu amor, meu Pai. E no nome de Jesus, o Senhor continue dando graça, sabedoria e poder. E nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém, amém. Vamos aplaudir mais uma vez a vida dos nossos irmãos.